De volta com o nosso Você Bonita, nossa nutricionista Fernanda Paulucci prontinha para falarmos sobre dieta anti-barriga. Vamos lá, antes de você iniciar aí com todos os pontos que você quer colocar, Fê, queria que você explicasse, assim, até para que a gente entenda, esse nosso mecanismo de guardar, né? Quando a gente de estocar, né? Tem um mecanismo natural que ele é muito mais, me parece, tá? Que ele tende muito mais para o estoque do que para o gasto. Claro que existem exceções, tem um monte de gente que queima mais do que estoca, mas a grande maioria tem esse mecanismo do estoque um pouquinho mais em evidência. Como é que é isso? Porque a gente tem a mesma genética do homem das cavernas e antigamente eles tinham que caminhar muito, buscar por comida, não tinha essa oferta de comida na geladeira, por exemplo, no armário, né, essa facilidade. Então eles comiam quando encontrava comida e depois passavam um bom tempo sem comer ou comia numa proporção menor, mas praticavam mais atividade física, né? Não ginástica, mas uma atividade física. Então eles tinham esse mecanismo de sobrevivência de estocagem. Então é um mecanismo de sobrevivência que a gente tem mesmo natural, tá? Geneticamente, algumas pessoas têm genes que são mais estocadores ou que dificultam, né, perder essa gordura, ou seja, são pessoas mais poupadoras, então você tem os estocadores e também tem os poupadores, né, geneticamente. E tem pessoas com perfil mais inflamatório também. Também são questões que vão influenciar nessa adiposidade. Aí pensando atualmente, né, hoje a gente tem comida sobrando e pouca atividade física em relação aos nossos ancestrais, certo? Então, naturalmente, esses genes que eram de sobrevivência agora estão causando um probleminha pra gente. Um aumento de adiposidade. Por isso que a gente tem que ter uma frequência de atividade física muito grande, obviamente adequada para cada perfil corporal e trazer uma quantidade de alimentação adequada, baixa caloria, mas com muito fitoquímico, até para a gente conseguir silenciar esses genes aí de sobrevivência, mas que hoje desfavorecem a gente no processo de perda de peso. Agora, tem aquela questão também, a gente está falando de uma dieta anti-barriga, mas sei que do outro lado a gente tem exemplos de meninas, mulheres, que não estocam na barriga, que falam, eu engordei um pouquinho, foi tudo pro culote, foi tudo pro bumbum. A questão, então, também do local que aquele organismo vai inchar mais, ter mais gordura, vai também ser diferente. Cada pessoa tem um perfil corporal. Tem mulheres que vão acumular, por exemplo, mais gordura ginoide, que são quadris, coxas, bumbum, flanco, pouco na barriga. Tem as mulheres que têm a gordura androide, que a gente fala, que fica o formatinho maçã. Então fica com aquela barriga altinha desde aqui, né? Aquela barriga mais dura. Aí tem a mulher que acumula gordura no corpo todo, né? Tem a da alteração tiroidiana, por exemplo, acumula nos braços. Então a gente tem alguns perfis hormonais também que a gente consegue identificar. Aí onde vai tá mais estocada essa gordura. Perfeito. Agora vamos pensar então em quem estoca na barriguinha, por isso vamos falar da dieta. Então hoje eu trouxe algumas estratégias para que a gente possa ajudar nesse processo aí de perda de gordura abdominal. O que a gente tem que ter em mente, né? É a gordura mais chatinha, porque é a gordura onde fica estocado o maior número de toxina. Então é uma estratégia mesmo do corpo para que as toxinas, poluentes, metais, poluentes de substâncias químicas, né? De produto de limpeza, de produto químico. Então o corpo ele não quer que chegue em órgãos vitais como o cérebro, coração, pulmão. Então o lugar onde ele mais fica estocado é na gordura abdominal. Então é um ambiente muito inflamatório. É uma célula de gordura muito inflamatória. Então ela é mais chata para perder. Mas existem estratégias. Existem estratégias. Quer começar pelas imagens, então, contando quais são os alimentos que fatores, aumentam? Né? Então, vamos lá, na tela. Vamos falar os fatores. Olha lá. Então, bebida alcoólica, a gente sabe que as pessoas bebem com frequência, bebidas açucaradas como refrigerante, chás ou sucos adoçados, alimentos de alto índice glicêmico como massas, farináceos, pães, bolos e doces, produtos de glicação avançada, então quando eu deixo aquela crostinha queimada ou faço na air fryer, por exemplo, né? Então eu elevo muito a insulina por conta disso. Alimentos com teor de gordura ruim, com gorduras saturadas e trans. Então, os produtos de panificação que vai gordura trans, baixo consumo de fibras, eu acho que esse é o primordial. Pessoas que não comem frutas, vegetais, folhas.
Pessoas que se alimentam tarde da noite ou que vão dormir muito tarde. Então, é onde você ativa os piores genes aí, os genes obesogênicos. E sono ruim, aquele sono picado, um sono leve, estresse emocional e pessoas com alteração emocional, por exemplo, depressão. Então, a gente sabe que a pessoa com depressão, ela tem uma preferência alimentar distorcida, ruim. Ela também se recompensa com essa comida, então ela acaba comendo um pouco mais. Então ela tem uma tendência realmente a fazer mais gordura abdominal. Então estes são fatores que aumentam a predisposição de você ser um acumulador de gordura abdominal. Se a gente associar tudo isso, né, e não fizer ainda atividade física, pronto, bingo, tá lá aquela gordurinha paradinha, molinha, incomodando todo mundo. Agora, a questão até, antes da gente entender um pouco dessa parte dos fitoquímicos que a Fê sempre traz e dos alimentos que vão ser benéficos e tal, a parte, então, da queima. A gente falou da parte do estoque. Vamos falar um pouquinho da parte da queima. Como é que é isso para o nosso organismo, para que, de fato, colocando em prática, né? Então, retirando esses fatores que vão aumentar a chance, como é que a gente entende que o nosso organismo está queimando? Então vamos lá. Para a gente perder gordura, naturalmente a gente tem que fazer um déficit calórico. Eu posso fazer um super déficit calórico? Depende. Se você tiver genes ruins para o estresse, esse super déficit calórico, até comentei na pauta anterior, a gente pode fazer com que o corpo fique estagnado na perda de gordura. Então eu tenho que fazer um leve, uma sutil redução das calorias da minha dieta. Segundo ponto, lembra que eu falei que é onde acumula mais toxina? Então a gente tem que ativar ainda mais a detoxificação. Então é uma coisa que o nosso corpo já faz, mas eu preciso garantir esses micronutrientes aí, B6, B9, B12, magnésio, taurina, eu preciso dar aminoácidos específicos, né? Eu preciso dar bastante clorofila, por exemplo, para ativar ainda mais essa detoxificação. Não é no processo de emagrecimento que dá dor de cabeça, náusea, prostração? Pois é, é todo esse lixo que começa a sair da célula de gordura, volta para a corrente sanguínea e precisa ser biotransformado para ser eliminado. Então eu preciso ativar a detoxificação e eu preciso fazer a autofagia, que é onde entra um jejum, por exemplo, de 12 horas, ficar um período mais longo sem comer, não precisa ser o de 18, essas loucuras, às vezes 24 horas. 12 horas a gente já dá um bom tempinho para esse corpo descansar, né? Vamos começar com isso. Ou um jejum um pouquinho mais longo, fazer de 15, precisa ser todos os dias? Não, pode ser 2 vezes na semana. Então eu já ativo situações para facilitar a redução da perda de gordura. Importante entender, não é um processo que a gente faz em um mês, é um processo que a gente dá continuidade sempre nessa rotina alimentar saudável. Aí sim eu vejo grandes resultados, por exemplo, na perda de gordura. Mas vou comer saudável e vou continuar bebendo bebida alcoólica, né? 3 vezes na semana. Não vai perder gordura abdominal. Eu estou dando mais toxina, aumentando a glicemia ali. Então, esse paciente que quer perder gordura, ele acaba tendo prejuízo. Ele rompe ali, ele faz... rompe. Então, eu sempre falo, bebida alcoólica, o ideal seria 90 dias sem fazer o consumo de bebida alcoólica para esse paciente ver e enxergar realmente uma redução aí de perda de gordura abdominal. Já, então você me conta aí do açúcar, do doce, né? Depois de quanto tempo a gente pode, então, ter o prazer e colocar ali, mesmo que numa quantidade pequena, mas se a gente tem que ficar um período sem para ver resultado também. Já vou colocar a perguntinha do público na tela, aproveitem. Quem escreveu pra gente? Vamos lá. Obrigada. Tá bem pequenininho, um beijo. Qual melhor para emagrecimento? Fonte de proteína ou de fibras? Então, será que tem que ter ou na frase? Na verdade, a gente primeiro tem uma identidade aí genética e aí cada um tem realmente uma proporção melhor. Se vai funcionar mais com gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, se precisa de mais de fibra, se não precisa de tanta fibra, mas precisa de mais proteína, por exemplo. Então o teste genético ele traz isso hoje pra gente. Não gosto dessa coisa de super proteico,
porque a gente gera desbiose, ativa genes às vezes para resistência à insulina, a gente faz muita toxina para o sistema nervoso. Gosto da junção dos dois, fibras e proteínas, e associar gorduras boas aí, isso pensando sem um teste genético. Então tende a dar mais certo para o paciente, porque a gente consegue alocar vegetais, folhas, a proteína, né? Então não é uma dieta chata de dar continuidade. Então, a junção dos dois costuma funcionar melhor, mas sempre aumentar fibras em relação a proteínas. Muita fibra. Quer dar exemplo? Aproveitar? Vamos falar um pouco então Vamos dos agora exemplos? falar das estratégias que a gente pode utilizar para reduzir aí gordura abdominal. A primeira coisa é dormir cedo. A segunda coisa... Dormir cedo, ela já não me olha e jantar faz um tarde. sorriso. Não jantar tarde, então esperar pelo menos 3 a 4 horas sem fazer ingestão alimentar para poder dormir, para a gente não ativar genes que são obesogênicos. Dar preferência sempre para as frutas que são roxas, vermelhas. Então hoje eu trouxe a amora, mirtilo, a uva, mas em consultório eu posso trazer o resveratrol, por exemplo, em cápsula para ajudar. Tá. Extrato da romã, tanto em fruta quanto o extrato seco em cápsula. Extratos da laranja moro, então eles estão 100% ali ligados para ajudar a perder essa gordura abdominal, ou extratos cítricos que tem o bergamotina, a narigenina, também ajudam nessa redução da inflamação e ajudar a perder gordura. Tá. Trouxe compostos para ajudar a detoxificar, então sempre dá preferência para folha verde escura e roxa, então sempre lembrar dos pigmentos roxos. Então eu trouxe aqui berinjela, trouxe o repolho, por exemplo, né? Trouxe raízes como a batata doce vinho, que é a roxa mesmo por dentro. Trouxe aqui a batata yacon, baixo índice glicêmico, então trabalhar com raízes, ou se não gostar das raízes, ou por exemplo uma abóbora, né? Então trouxe 2 tipos aqui de abóbora que a gente pode consumir, que tem uma quantidade menor, né, de carboidrato e também um índice glicêmico menor. A gente trabalhar com grãos como feijão branco, grão de bico, lentilha. Trouxe o arroz negro, que é o arroz selvagem aqui no caso, também de baixo índice glicêmico e riquíssimo em fibras e compostos aí que reduzam a glicemia. E isso pensando, então, numa questão de redução de glicemia associada a um déficit calórico. Associada a um déficit calórico. Aí junto a gente inclui esses fitoquímicos que estão nesses alimentos rosados, roxos, avermelhados aqui, por exemplo, que eles têm uma ação direta na gordura. Fontes de ômega 3, então eu trouxe a chia, a linhaça. A gente pode fazer o pudim de chia para comer num café da manhã, por exemplo, para quem não sabe como utilizar essa chia. Escolher, por exemplo, peixes como um filezinho de sardinha ou fazer a suplementação via oral desse ômega 3, seja em EPA ou DHA. Os chás também vão super beneficiar, então chá de cacau, chá de rooibos, chá verde, chá de romã, por exemplo. O de rooibos ele tem uma quantidade enorme de flavonoide, então reduz tanto essa parte da glicemia, da inflamação e ajuda a regular níveis de cortisol, porque a gente tem que lembrar do estresse. Então o abacate vai entrar bem, as castanhas vão entrar bem, sementes de abóbora, né? Então já falei do abacate. Lembrar também de especiarias, todas elas ajudam, então canela, açafrão, noz moscada, as pimentas, todas elas vão auxiliar aí para agir na gordura, para a gente conseguir realmente perder gordura abdominal. Tem perguntinha? Colocamos agora? Ou daqui a pouquinho? Vamos lá. Vamos ver. Ah, Paty, querida, sua paciente, inclusive. Um beijo pra Paty. O uso de polióis também dificulta eliminar gordura abdominal? Não, não dificulta. O que a gente sempre tem que estar muito atento é trabalhar a desbiose intestinal e a digestão. Então, tudo aquilo que você tem uma deficiência, às vezes, enzimática e não digere, vira toxina, porque tem as bactérias e os fungos que fermentam aquilo lá, produz essa toxina que dá estímulo para acúmulo de gordura, tá? Então, a gente tem que tratar isso. O poliol, que é um adoçante, por exemplo, né, de melhor qualidade, ele pode aumentar essa fermentação, mas ele não tem a capacidade indireta de aumentar a insulina como um adoçante químico de má qualidade. Então o poliol ele é melhor, ele não vai trazer nenhum prejuízo se você utilizar uma vez no dia, numa quantidade pequena. Um beijo pra Paty, minha amiga, tô morrendo de saudades dela. Deixa eu aproveitar. Adoro as receitas dela. Ai, ela é demais, cozinha super, ela e as meninas.
veio agora aqui na minha cabeça uma questão. A gente está falando das fibras, falamos de proteína e a gente sabe que elas, para uma digestão, vão ser mais difíceis para nossa digestão do que o próprio carboidrato, que é facinho. Exatamente. Comeu ali, digeriu, acabou. Né? A proteína leva lá o seu tempo. A gente pode usar essa estratégia também desse gasto que o nosso corpo tem naturalmente, que ele tem que fazer um esforço maior para digerir fibras e proteínas, como isso ser um gasto a mais de calorias do nosso dia? Sim. Então, você vai forçar o teu corpo, né, a gastar realmente mais energia para fazer essa digestão, para ajudar nessa digestão aí das proteínas e das fibras. Quem finaliza a digestão das fibras são essas bactérias boas. Tá. Lembrar disso. Que tem que estar lá. Então, a gente pode utilizar, mas a gente tem aí uma orquestra, vários pontos ou pilares que a gente pode chamar, que a gente tem que corrigir e dar constância nas estratégias. Então não adianta nada eu fazer uma semana e depois me jogar no macarrão, me jogar no pão na chapa, né? Jogar no café com leite. Então me entupir de whey protein, por exemplo. Então, até a questão do uso do whey protein ou de proteínas do leite vão dificultar, sim, a perda de gordura abdominal, porque é uma proteína inflamatória, é uma proteína que aumenta aí a produção de insulina mesmo, é natural, né? E rápido, do né? leite. Então, trocar também esse whey protein por proteínas veganas também é uma estratégia. Pode ajudar. Tá aí. Vai ajudar. Tem mais perguntinha. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Sônia. Beijo pra você. Para mulheres na menopausa, qual a redução de porcentagem adequada de gordura? Mas ela diz assim, qual a redução de porcentagem? Agora eu fiquei na dúvida também. Então, eu acho que é relacionado ali ao percentual corpo? de gordura ao corpo. Tá. Então, é muito importante uma avaliação através ou de dobras corporais ou da bioimpedância para a gente entender através da altura, do peso, o quanto que ela tem em composição corporal. Tá. De músculo, gordura, água. Então, a bioimpedância também vai trazer esse resultado aí de água. E em cima disso, a gente vai avaliar qual é a estratégia ou qual é a primeira meta dela para fazer a redução desse percentual de gordura. Não tem aí um percentual de gordura, olha, esse é maravilhoso, porque cada mulher é num formato, numa altura, está numa idade e tem também um potencial. Então, por exemplo, a Carol tem um potencial de emagrecimento muito maior que o meu. Sério? É. Por quê? Porque sim. Entendi. Então, cada corpo vai ter ali sua identidade ideal até de gordura. Então, não dá para a gente dizer qual é o percentual de gordura ideal, redução para a menopausa. A gente tem que fazer uma avaliação. Mas o que eu tenho que te dizer é, na menopausa a gente tem um acúmulo maior dessa gordura abdominal, tem um envelhecimento celular. Então, o ideal é que faça uma reposição realmente muito criteriosa para que essa gordura não aumente ainda mais. Perfeito. Tá aí, eu tinha entendido pensando na questão dos macronutrientes, como eles são divididos, mas isso pode ser assunto para uma próxima pauta. Sim. Certo? Sim, dá pra falar gente de todos os macros, para quem... Quais joguinhos que a gente pode fazer. Gostei disso. Sempre um prazer te receber. Vai lá para seguir o trabalho da nossa querida nutricionista, @doutorabreviado Fernanda Paulucci.nutri, @doutorabreviado Fernanda Paulucci.nutri, lá no Instagram. Eu vou deixar o telefone da clínica. 3884-7612. 3884-7612. Você já encontra o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijo, tá lindo.